Senhoras e senhores, boa tarde, tudo bem com vocês? Se você estiver vendo esse vídeo em outro horário, espero que esteja bem da mesma forma e fazendo as lições, exercícios que são propostos. Começamos esta aula, apesar da correria que foi a aula passada, eu acredito que tenha ficado claras aquelas propriedades para vocês. Lembrando que se for necessário eu esclareço, tá? Mas eu vou começar os exercícios pela correção dos exercícios em casa e eu acredito que ao final desta aula vocês não vão querer lembrar do que foi discutido na aula passada, mas de qualquer forma, se precisar me avise que a gente retoma. Pode ser assim? Combinados estamos? Bora lá então. Efetue as operações a seguir. Lembre-se, primeiro efetuamos as operações que estão entre parênteses. Ou seja, aqui vai ser 2 menos. Como é que a gente resolve o que está aí dentro? MMC entre 5 e 35. Entre 5 e 7, 35, né, pessoal? Lembrando, basta multiplicar direto, mais fácil. Mas tudo bem, o mínimo entre 5 e 7 ia ser mesmo o 35. Mas de qualquer forma, 35 dividido por 5 dá 7 vezes 1, 7. Mais 35 dividido por 7 dá 5 vezes 2, 10. Ou seja, nós temos aqui 2 menos 7 mais 10, dá 17 sobre 35. Lembra do que eu falei para vocês durante a nossa live sobre um outro método de calcular de calcular frações desta forma? Como seria, em vez de calcular o MMC, se fosse uma fração e um número inteiro, tá? Fazer o multiplica e subtrai, ou multiplica e soma. O que seria este multiplica e soma? O 35 aqui, ó, a gente, em vez de fazer o MMC todo, a gente vai multiplicar o 35 pelo numerador aqui, ó. Então, ó, 35 vezes 2, 70. 70 menos 17... 53 e mantém o denominador. 53 sobre 35. Tá, você não sabe, você não entendeu dessa forma? Eu vou fazer aqui embaixo para você ver o que foi que eu fiz. Eu vou fazer das duas formas para você poder comparar. 35 multiplica por 2. Aqui deu 70. 70 menos 17, 53 sobre 35. Agora vamos fazer de conta que você é aquela pessoa teimosa que não acredita quando dizem que algo é fácil para você. Então você ia fazer isso aqui, né? Ó. Deixa eu fazer direitinho aqui. Você ia fazer de que forma isso? 2 menos 17 sobre 35. MMC entre 2 e 1, 35, certo? 35 dividido por 1, 35, vezes 2, 70, menos 35 dividido por 35 dá 1 vezes 17, 17. Ó, 70 menos 17 dá 53 sobre 35 do mesmo jeito, tá? São duas formas de fazer, as duas estão corretas. Qual é o jeito melhor de fazer? Aquele que você achar mais fácil. Se você precisar copiar isso, pausa o vídeo e volta um pouquinho. Porque antes de continuar eu vou fazer uma pequena faxina aqui para poder limpar o nosso quadro, né? E aqui nós tivemos na primeira o resultado de 53 sobre 35, tá bom? E no item B, nós temos aqui um número provavelmente grande. Vamos lá. Entre parênteses, vamos fazer aqui embaixo a letra B, tá? Ó, nós temos 4/3. Olha, eu acho que isso vai ficar bagunçado, mas eu vou aproveitar o espaço que eu tenho aqui. Vocês se organizem aí na apostila de vocês. Se tiver apertado, vai pro caderno, tá? MMC entre 3 e 2, você sabe que é 6, né? Então, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4, 8. Mais 6 dividido por 3 dá... 6 dividido por 2 dá 3 vezes 7, 21. Isto menos 3 quintos. Ou seja, nós temos aqui 8 mais 21 vai dar 29 sobre 6 menos 3 quintos.
Aqui não tem jeito, né, gente? Aqui a gente acaba tendo que fazer o MMC mesmo, mas vamos fazer de uma forma um pouco mais rápida. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 29 vai dar 145. Menos 30 dividido por 5 dá 6 vezes 3, 18. 145 menos 18 vai dar 129 sobre 30. 129 não, Leandro, pelo amor de Deus, 127. 127 sobre 30. Números grandes, né? Para que é? Apenas para vocês exercitarem esta resolução dos exercícios, tá ok? Vamos lá, item C. Vamos lá mudar a cor para a gente não se perder na resolução, né? Vamos lá, item C, nós temos ali meio que multiplica 2/5 mais 3/4. Primeiro resolvendo o que está dentro dos parênteses, né? Meio vezes aqui dentro vai dar quanto? MMC entre 5 e 4 é 20, certo? 20 dividido por 5, 4 vezes 2, 8. Mais 20 dividido por 4, 5. Vezes 3, 15. O que nós temos aqui fica meio vezes quanto deu aqui? 8 mais 15, 23 sobre 20. Alguma coisa para simplificar aí? Não, né? Então nós temos 23 sobre 40 como resultado da nossa multiplicação. A resposta do item C é 23 sobre 40. Lembrando que você que por algum motivo ainda se encontra desesperadamente perdido, não deixe de comentar nem de falar sobre as dificuldades que está fazendo. Coloca como comentário aqui no vídeo. Hoje vocês já vão ter acesso ao arquivo de dúvidas referente ao terceiro bimestre, então não deixem de usá-los, que vocês me ajudaram muito quando colocaram as dúvidas ali, que eu pude rever algumas coisas, tá? Ó, meio mais 3/4, isso tudo elevado ao quadrado. Primeira coisa que a gente precisa fazer aí é resolver a soma que está dentro do parênteses. Então, ó, meio mais 2/4, ó, o MMC entre 2 e 4 é 4, certo? 4 dividido por 2 vai dar 2 vezes, ó, 2 mais 3, isto elevado ao quadrado. Então, vai dar 5/4 elevado ao quadrado, que nada mais é do que 5/4 vezes 5/4. Gente, não se esqueçam que os conceitos de potenciação são válidos também para a fração, que nos dá 25 sobre 16, a resposta do nosso item D. Ok? Da mesma forma, espero que vocês tenham feito o item E, que vai dar uma resposta consideravelmente grande, mas vamos lá, né? Item E. 7/5 menos 5/6, isto elevado ao quadrado. Pessoal, MMC entre 5 e 6 a gente já viu que é 30. 30 dividido por 5, 6 vezes 7, 42, menos 6. 30 dividido por 6 dá 5, vezes 5, 25, isso tudo ainda elevado ao quadrado. Temos aqui 17 sobre 30 elevado ao quadrado, o que nos dá como resultado 289 sobre 900. Nossa, Leandro, mas para que um número deste tamanho? Apenas para você exercitar tudo que você tem aprendido nos últimos meses. Você que é mais ligeiro já deve ter percebido que foi aplicado basicamente tudo que a gente discutiu desde o começo do ano nestes exercícios aí. E por último, nós temos aqui na letra F 9/10 mais 1/3 elevado ao quadrado. 9/10 mais 1/9, tá? Já fiz direto, pessoal. 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. MMC entre 10 e 9 é 90. Isso é o que eu chamo de sacanagem, hein? 90 por 10 dá 9 vezes 9, 81. Mais 90 dividido por 9 dá 10 vezes 1, 10. Então, isso aqui dá 91.
Sobre 90 ou 91, 90 avos para você que gosta de fazer aquela leitura toda certinha do número, tá? 91 sobre 90. E está aí o item 1, que nada mais foi do que uma bela revisão do primeiro semestre, tá ok? Item 2 da sessão em casa é um exercício com potencial enorme para cair em prova. Nós temos aí a roda gigante London Eye, Olho de Londres em português, foi construída em Londres no final de 99. Ela foi batizada assim porque em dias de céu claro, seu ponto mais alto permite ver a cidade em uma extensão de até 40 quilômetros. Construída em frente ao Big Ben, o relógio mais famoso do mundo, a roda gigante tem 137 metros de altura e demora meia hora para completar uma volta inteira. Quantas voltas inteiras esta roda gigante é capaz de completar em 6 horas ininterruptas? Antes de sair fazendo conta, vamos pensar um pouco. Informação importante no exercício, ó. Ela demora meia hora para completar uma volta inteira. Isso significa que em uma hora ela dá quantas voltas? Em uma hora ela dá 2 voltas. Ou seja, 2 vezes 6... Em 6 horas ela completa 12 voltas, tá bom? Espero que você não tenha se matado de fazer conta para responder esse item A. Ó, tá ok? Então vamos lá, ó. Desprezando-se a altura da roda até o chão, de quantos metros aproximadamente é o raio da London Eye? Ou seja, se está desprezando essa distância aqui, o que ele está perguntando, a altura dela só pode ser isso aqui que a gente conhece como diâmetro. Sendo assim, para descobrir o diâmetro, se o diâmetro a gente tem que o raio é metade do diâmetro, basta dividir os 137 por 2, que vai nos dar um raio de aproximadamente 68,5 metros. Deu para entender? Para você que não entendeu absolutamente nada, o raio em uma circunferência é a metade do diâmetro, ou seja, 137 dividido por 2. Tudo bem? Espero que sim. Vamos lá, item 3, ó, outro exercício potencialmente forte para uma prova, uma avaliação, uma V1. Né? O diâmetro do Sol é de aproximadamente 1.392.000 quilômetros. Calcule em metros a medida de seu raio utilizando potência de 10. Pessoal, se ele está pedindo para utilizar a potência de 10, vamos usar logo de cara. Este 1.392.000 quilômetros, escrito como potência de 10, vai ficar como? Para você que não se lembra da notação científica, 1,392 vezes 10 elevado a quanto? Onde colocamos a vírgula? Aqui, certo? Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 elevado a sexta. Ok? E para saber a medida do raio, basta a gente pegar este valor e dividir por 2. Tá, Leandro, mas está em notação científica. O que a gente faz agora? Ué, é só a gente pegar e escrever aqui, ó, vezes 2 elevado a quanto? A 0. O 10 elevado a 0 não é igual a 1? Então, o que a gente vai fazer agora? 1.392 dividido por 2 vai dar 0,696 vezes 10 a sexta. Isso, quilômetros. Certo? Para facilitar a nossa representação, a gente pode escrever isso em metros. Não pode? Pode, né? Aqui está em quilômetros, tudo bem? Quando a gente quer saber como fica um número em metros, a gente faz o quê? A gente multiplica por 1000, não é? Ou seja, a gente pega aquela vírgula ali e desloca 3 casas, 696 vezes 10 ao também a sexta metros. Tá ok? Para você que está perguntando, Leandro, mas e o 10 elevado a sexta? A gente não mexeu só com o 0,696? Então a gente mantém. Tá ok?
Se não ficou claro, me pergunta na live que eu explico de novo, tá bom? Mas não deixa de falar, que senão eu vou achar que tá tudo certo. E o item 4, o maior planeta do sistema solar é Júpiter, com um diâmetro de aproximadamente 142.200 quilômetros. Quantas vezes o diâmetro do Sol é maior do que o diâmetro de Júpiter? Como que você vai fazer isso? O diâmetro do Sol você já tem, que é de 1.392.000, que foi usado no exercício anterior. Como a gente descobre quantas vezes alguma coisa é maior que a outra? Divide isto por 142.200 quilômetros. Isso vai dar aproximadamente 9,8. Ou seja, ele é aproximadamente 10 vezes maior que o diâmetro de Júpiter. O que isso significa para a gente? Que o diâmetro de Júpiter representa aproximadamente 10%. Para você que não entendeu isso, lembra lá no sexto ano, você ainda não estava comigo, mas vocês aprenderam isso, ou deveriam ter visto, que vocês tinham lá, quando você começou a aprender porcentagem, que quando você queria descobrir 10%, você dividia por 10, quando queria descobrir 20%, dividia por 5 e assim por diante. Ora, se o diâmetro do Sol é 10 vezes maior, aproximadamente 10 vezes maior que o diâmetro de Júpiter, falando nisso, ó, este símbolo aqui significa aproximadamente, tá? Normalmente a gente não tem visto tanto esse símbolo, mas ele tem este significado também. Ele é aproximadamente igual a 9,8, que a gente arredonda para 10. Aproximadamente 10%, tá? Então isso vem dos conceitos de porcentagem. Lembrando, se você não entendeu isso, me fala que eu tento explicar de uma outra forma, tá bom? E para esta aula de hoje, antes dos exercícios, faltou uma parte. Tá ok? Que você efetue as divisões a seguir e dê o resultado na forma de fração irredutível. Use o procedimento que achar mais adequado. Antes de fazermos este exercício, eu vou acrescentar para vocês a explicação referente a esta aula de hoje, que é um outro procedimento para o cálculo da divisão de frações. Um outro procedimento para dividir frações. Pessoal, até agora a gente estudou um algoritmo para dividir frações que partia de frações equivalentes até que os denominadores fossem iguais para dividir uma fração pela outra, dividindo os dois numeradores, certo? Então tem aqui um exemplo, ó. 2 sétimos dividido por 3 quintos, o MMC entre 7 e 5 é 35. Só que, para chegar no 35, o que foi feito com o 7? Multiplicou-se por 5. Então, o 2 tinha que ser multiplicado por 5 também, chegando em 10. Do 5 para o 35, multiplicou por 7. 3 vezes 7, 21. Então, aqui, ó, os dois denominadores são iguais, 10 sobre 21. Ó, o numerador da primeira dividido pelo numerador da segunda. Só que vamos fazer essa mesma divisão utilizando um outro procedimento. Lembrando que toda divisão pode ser representada na forma de fração, que é esta representação que aqui está. Como vamos fazer isso? Que outro procedimento é este? A gente tem que transformar o denominador da fração em 1. Como assim? Ó? Multiplicamos o denominador pelo seu elemento inverso. No entanto, para que a fração não se altere, o numerador também precisa ser multiplicado por este mesmo número. Ou seja, é o mesmo procedimento utilizado para obter frações equivalentes. Como o inverso de 3 quintos é 5 terços, então temos 2 terços, 2 sétimos dividido por 3 quintos. Ó. A gente vai pegar o inverso de qual fração? Da segunda. Tá? Então a gente mantém a primeira, 2 sétimos. Antes disso, a gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo inverso da segunda. Então, 2 sétimos vezes 5 terços e os 3 quintos também vezes 5 terços. Por que a gente tem que fazer isso? Lembrem-se que no módulo anterior de multiplicação de frações, o que significa isso? Quando a gente multiplica uma fração pelo seu inverso, olha o que acontece com ela, tudo fica 1. Então aqui, 2 vezes 5, 10, 7 vezes 3, 21, 10 sobre 21. Tá vendo? E o que a gente vai fazer agora embaixo?
7/2 dividido por 3/5 usando este mesmo procedimento. Como a gente vai fazer? Com o inverso da segunda, ó. Então, a gente vai multiplicar essa daqui de baixo por 5/3 e a de cima por 5/3, certo? Ó, aqui embaixo, ó, o que vai acontecer? Vai ficar 1. 7 vezes 5, 35. 2 vezes 3, 6. Vai dar 35 sobre 6 aí na letra A. Então, ó, isso tudo dividido por 1 é 35 sobre 6, tá vendo? E no de baixo, ó, a gente vai multiplicar 10/9, ó. Deixa eu fazer com outra cor aqui para não se misturar com o anterior. Apesar que agora, se você não copiou, pausa o vídeo e volta uns segundinhos para poder agilizar aqui a questão do espaço, tá? 10/9 dividido por meio. O que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar pelo inverso. Pessoal, qual é o inverso de meio? 2. Ó, mas coloca 2 sobre 1, tá? Que no começo você está apenas aprendendo. O que vai acontecer aqui embaixo? Ó. Aqui embaixo ficou 1. E em cima, 10 vezes 2? 20 sobre 9. É o que nós temos aí na letra B. Pessoal, agora de uma forma resumida, tudo isso que a gente está fazendo reporta a gente a uma das aulas que tivemos em novembro do ano passado, para quem era meu aluno, onde eu falava que a divisão de frações a gente entenderia mais para frente. Chegou o momento. A divisão de frações nada mais é, apesar de tudo isso que a gente fez, eu vou dizer uma regra prática, que eu não sei se eu deveria agora, se a gente vai formalizar isso mais para frente, mas a divisão de frações consiste em conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só, 3/16. Ok? Então, eu vou fazer com vocês aqui a comparação agora desta divisão aqui em cima, do jeito que era para ser feito, ó. 3/8 dividido por 2. Nós vamos multiplicar pelo inverso, né? Ó, se é 2, 1 sobre 2. E aqui, 1 sobre 2. Lembrando que é como se fosse 1 aqui. Olha o que vai acontecer aqui embaixo, ó. O que sobrou aqui, ó? 3 vezes 1, 3 sobre 16. Isso tudo sobre 1, ou seja, 3 sobre 16. Será que agora vai? Então, repetindo esse procedimento mais prático que eu acabei de falar para vocês, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 45 sobre 2. Tá vendo? Pessoal, isto posto, vocês vão fazer agora este exercício aí. E agora sim, escolhendo o procedimento que achar mais adequado. Como assim, Leandro? O que a gente aprendeu? Usando frações equivalentes. Tá? Então, aqui no caso da primeira, ó, quais são o exemplo aqui? 2/7, ó. Qual que é a fração equivalente que a gente tem? O MMC entre 7 e 5 é 35, lembra? 35 é o MMC deles. E, ó, de 7 para 35 multiplicou por 5, então aqui é 10. De 5 para 35 multiplicou por 7, então aqui é 21. Ou seja, 10 sobre 21, dividindo os dois denominadores. Agora faz de conta que você já aprendeu esse método novo. Você vai fazer o quê? 2/7 vezes 5/3. Olha só o que vai acontecer. 2 vezes 5, 10. Sobre 21 é o mesmo resultado. Pessoal, qual é mais fácil? Aquele que você achar melhor. Então, isto colocado, bom trabalho para vocês. Divirtam-se com este exercício. Teste 2, eu gostaria que alguém também compartilhasse comigo na live de amanhã, sem que eu chamasse professor. Posso falar o meu resultado? Pode, eu gostaria que fosse um aluno diferente daquele que sempre participa. Tá bom? Todos vocês têm espaço, gente. Por que só um responde? Porque normalmente ele é o primeiro a se prontificar. Basta vocês se prontificarem que vocês também terão a palavra. Ok? E da sessão em casa, os exercícios de 5 a 7. Bom exercício, bom trabalho a todos vocês. Até mais, meu povo.